Olá, senhores alunos. Hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma matéria, mais uma aula. Será a aula de trânsito. Você pode falar assim, mas eu não sou motorista, mas você é pedestre e você é ciclista. E o Código Nacional de Trânsito, ele define como quais os organismos que pertencem ao trânsito. Aí ele fala caminhão, carro, ônibus, pessoas a pé, animais, carroça, motocicleta, enfim, são todos aqueles seres ou organismos que se deslocam, né, pelas vias das cidades ou vias rurais, ou estradas rurais. Então o Código de Trânsito, ele define que trânsito é isso, é a circulação de animais, pessoas e veículos em uma via, seja ela rural ou seja ela urbana. Então, isso já é pergunta de prova. Eu vou perguntar na prova, o que é trânsito? Então você já vai ter que definir como trânsito. No Brasil, para você ter ideia, pela nossa população ser extremamente mal educada no trânsito, o Brasil mata mais pessoas no trânsito do que na guerra, do que as grandes guerras. E isso todos os anos. Tem um site da Secretaria Estadual, Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Se você tiver a curiosidade de entrar lá, você vai digitar www.ssp.sp.gov.br e você vai entrar no setor de estatística. Aí você vai ver só no estado de São Paulo quantos acidentes tem com vítima, quantos acidentes tem sem vítima e quantos homicídios, seja eles culposo, no caso de trânsito é sempre culposo, por causa de acidente de trânsito, homicídio que matou pessoas. Você vai ver que são milhares de pessoas que morrem todos os anos em virtude de acidentes de trânsito. E você sabe quando é que um acidente de trânsito ele acontece? Você pode estar dizendo assim, é quando dois carros ou duas motos batem. Não deixa de ser. Você não deixa de ter razão. Porém, não é bem assim. Um acidente só acontece, os carros só se chocam, eles se colidem, porque um dos condutores erra de forma culposa. Forma culposa é aquela quando você não tinha intenção de errar, mas acabou errando e o acidente aconteceu. Ou de forma dolosa, quando você sabe que o acidente pode acontecer e mesmo assim você corre o risco de produzir. Então, na prova de trânsito, eu vou perguntar, o que é um acidente de trânsito culposo e o que é um acidente de trânsito doloso? O culposo é quando você se acidenta de trânsito, mas você não tinha intenção e você não queria se envolver no acidente de trânsito. Já o doloso é o contrário. O doloso é quando você quer assumir o risco, por exemplo, de passar o semáforo vermelho, mesmo sabendo que poderá se envolver no acidente de trânsito. Mas você quer passar o semáforo vermelho. É diferente. Eu já passei no semáforo vermelho de carro, de moto, sim. Porém, eu estava distraído no momento e não percebi que o semáforo estava vermelho. Um dos maiores medos meus é dirigir em outra cidade. Porque você está acostumado com o estilo de semáforo que tem na sua cidade, sinalização. E de repente você vai para outra cidade, é coisa diferente. Por exemplo, nas ruas de Ourinhos, está lá escrito assim a placa, pare nos cruzamentos. Já em muitas cidades aqui do estado do Paraná, o nosso estado vizinho, não está escrito pare, tem um triângulo lá de dê a preferência. É quase a mesma coisa, mas você vê então que mesmo que a sinalização sejam duas diferentes, ele está querendo dizer que está mandando eu parar. E muitas vezes eu vou em outra cidade, eu fico muito preocupado com o trânsito. E aí, para não se envolver em acidente. Então, muitas vezes você acaba cometendo uma infração de trânsito sem querer. Esse aí entra no culposo. Agora, quando você sabe, estou indo lá, o semáforo já deu amarelo e vai passar o vermelho. Vai vir para o vermelho. Você sabe que pode acontecer um acidente e mesmo assim você toca em frente, você acaba se envolvendo num acidente de trânsito doloso. E o que pode acontecer com isso? Você pode se envolver num acidente grave e até matar uma pessoa.
tá certo? Então, nós vamos estar falando a respeito praticamente de todo, né? Vamos abranger bastante formas do trânsito e suas regras, mas eu vou me ater mais especificamente àquilo que você, aluno mirim, mais usa, que é o transporte a pé. Muitos de vocês vão para o trabalho ou vêm para a Guarda Mirim a pé, porque ainda não teve condições de comprar uma bicicleta, mas o primeiro emprego está chegando, você vai conseguir comprar a sua bicicleta, se você não tem até hoje, tá certo? Ou uma bicicleta mesmo, né? Então nós vamos procurar estar abordando muito mais as regras em geral, mas muito mais essas regras de trânsito. Então eu vou passar agora, né, algumas imagens para vocês e vou estar fazendo a narração sobre cada imagem que eu passar. Então, o que eu solicito a você, aluno mirim? Esse vídeo ele ficará disponível esse dia todo. Depois desse dia, ele não mais ficará disponível. E eu procuro pegar na hora da prova, de cada 10 questões que eu coloco na prova, 3 eu pego da parte escrita e 7 eu pego da gravada. Então é bom você prestar atenção naquilo que eu estou falando e naquilo que eu estou mostrando, tá certo? Sempre tendo cuidado de fazer anotações aí no seu rascunho, no seu caderno, para que depois você possa ter condições de andar, de responder as questões da prova e do provão, lá no final, que é o provão classificatório de todos vocês, tá certo? Então, nós vamos passar agora para uma parte mais narrativa, com vistorias de imagens, né? Vocês vão observar as imagens, vão observar os vídeos e depois, no final, eu volto, se for necessário, para fazer um complemento, tá certo? O que eu costumo sempre dizer, respeitar as regras de trânsito, você tem que respeitar as regras de trânsito, não porque você tem medo de levar multa, não. Primeira coisa, você tem que respeitar as regras de trânsito porque você é um cidadão. E uma sociedade vive com regras, cada um cumpre as suas obrigações. Se cada brasileiro, se cada motorista, se cada ciclista cumprisse as suas obrigações, não tinha tanta morte no trânsito. Deixava, né, as mortes a cargo dos Covid, aí, dos câncer, mas o trânsito também é uma coisa que poderia ser evitada. Essas doenças que eu mencionei, você nunca pode evitar, né? Mas totalmente, né? Evitar totalmente. Mas os acidentes de trânsito, quando cada um cumpre o seu papel e dirige com responsabilidade, você pode ter certeza que seria possível zerar as mortes no trânsito, exceto aquela em que os veículos, né, têm problemas de falha, né? Falhou o freio, saiu a roda, aí não tem o que fazer, né? Aí é só Deus mesmo, somente o único Deus Todo-Poderoso para poder guardar. Do demais a gente conseguiria evitar, mas geralmente não é isso que acontece. Os brasileiros, não todos, claro, não todos, mas são extremamente imprudentes, ignorantes e mal educados no trânsito, tá certo? Então, bom, a começar pelas nossas escolas, as nossas escolas que ensinam motoristas, né? Onde o pessoal vai tirar a carta, aquelas escolas ali, eles só ensinam você a tirar o certificado, mas dirigir mesmo, que é bom, você vai aprender só quando você for na prática, tá certo? Então tá bom, daqui a pouquinho, né, lá no final, se for necessário, eu volto novamente para fazer algumas considerações, tá certo? Então agora vamos passar para a segunda parte, que é uma parte mais visual, mas eu vou estar narrando praticamente em todo o vídeo que vocês estiverem assistindo. Então, fique com o seu lápis, sua caneta na mão, para você fazer as devidas anotações. Agora você verá um resumo do módulo de legislação. Vamos iniciar lembrando de que o trânsito não é composto apenas pelos carros, mas também pelo homem e pela via. Sendo assim, é responsabilidade do condutor preservar pela segurança das demais pessoas. Via é onde transitam pessoas, animais ou veículos. Seus componentes são a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Assim, as regras estabelecidas pela legislação são válidas para ruas, avenidas,
logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. As vias são classificadas de acordo com sua localização, como urbanas e rurais. As vias rurais são diferenciadas da seguinte forma: rodovias possuem a via pavimentada, estradas não possuem pavimentação na via. Lembre-se que o limite de velocidade, quando não sinalizado, deve respeitar o definido pelo Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas são classificadas em via de trânsito rápido, possui o trânsito de veículos livre, sem obstrução, sem travessia de pedestres e sem terrenos em seu limite. Via arterial é aquela que liga os bairros de uma cidade e tem interrupção do tráfego, com semáforo e circulação de pessoas, como as avenidas. Via coletora liga e distribui o trânsito, possibilita o tráfego, como as ruas de um bairro, também possui semáforo e permite a circulação de pessoas. Via local é aquela que dá acesso às áreas restritas, sem semáforo, como as ruas de um condomínio ou as ruas sem saída. Assim como nas vias rurais, quando não há sinalização nas vias urbanas, você deve respeitar o limite de velocidade estabelecido pela legislação. Para organizar, coordenar, criar normas e executar o trânsito no nosso país, foi criado o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, que é um conjunto de entidades da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. No trânsito, os carros maiores devem garantir a segurança dos menores. Os veículos automotores devem preservar a segurança das bicicletas e demais veículos sem motor. E todos devem prezar pela vida do pedestre. Para garantir a segurança nas vias, você viu que é importante manter o veículo em boas condições, com a revisão em dia e abastecido. Essa atitude evita que ele pare na via para reparo ou por falta de combustível, atrapalhando o tráfego dos demais veículos. Por isso, são consideradas infrações. Aqui, pessoal, nós vamos começar a ver alguns acidentes de trânsito envolvendo bicicleta, o que poderá acontecer com alguns dos senhores ou senhoritas. Aqui na Guarda Mirim, desde o tempo que eu estou aqui, uns 13 anos mais ou menos, no mínimo 4 guardas mirins já morreram por causa de acidente de trânsito com bicicleta. Então eu costumo dizer da direção defensiva: de nada adianta você estar certo em um acidente, o cara vai ter que pagar a minha bicicleta, tal, vai ter que pagar o dia de serviço, se você se machucar ou acontecer coisa pior, se você vier a morrer em virtude do acidente de trânsito. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar com a famosa direção defensiva. É sempre prestar o dobro de atenção quando você estiver trafegando por vias públicas. Porque lembra que eu falei no início dessa aula? Um acidente de trânsito, ele só acontece quando algum dos condutores, ele erra, ou ele fica desatento, ou não presta atenção na sinalização, ou no mínimo não toma cuidado. Então não adianta você bater no peito e dizer assim: ali eu tô certo nesse acidente, eu tô na preferencial, eu tô na faixa de pedestre, se você tá morto. Tá certo? Então é muito importante que você preste muita atenção no trânsito e ande com responsabilidade. Sinalização de regulamentação. As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração do Código de Trânsito Brasileiro. R1. Parada obrigatória. Informa ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. R2. Dê a preferência.
Informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo para tanto reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. R3. Sentido proibido. Informa ao condutor do veículo a proibição de seguir em frente, ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. R4A. Proibido virar à esquerda. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. R4B. Proibido virar à direita. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. R5A. Proibido retornar à esquerda. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à esquerda. R5B. Proibido retornar à direita. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à direita. R6A. Proibido estacionar. Informa ao condutor que é proibido o estacionamento de veículos. R6B. Estacionamento regulamentado. Informa ao condutor que é permitido o estacionamento de veículos. R6C. Proibido parar e estacionar. Informa ao condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículos. R7. Proibido ultrapassar. Informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado, pela faixa destinada, ou pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. R8A. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto da regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. R8B. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto da regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. R9. Proibido o trânsito de caminhões. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar, a partir do ponto sinalizado, na área, via, pista ou faixa. R10. Proibido o trânsito de veículos automotores. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar, a partir do ponto sinalizado, na área, via, pista ou faixa. R11. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar, a partir do ponto sinalizado, na área, via, pista ou faixa. R12. Proibido o trânsito de bicicletas. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta, a partir do ponto sinalizado, na área, via, pista ou faixa. R13. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar, a partir do ponto sinalizado, na área, via ou pista. R14. Peso bruto total máximo permitido. Regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área, via, pista ou faixa.
R15. Altura máxima permitida. Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área, via, pista ou faixa. R16. Largura máxima permitida. Regulamenta a largura máxima permitida do veículo para transitar na área, via ou pista. R17. Peso máximo permitido por eixo. Regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área, via, pista ou faixa. R18. Comprimento máximo permitido. Regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. R19. Velocidade máxima permitida. Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado. R20. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Informa o condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro, no local regulamentado. R21. Alfândega. Informa o condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. R22. Uso obrigatório de corrente. Informa o condutor de veículos que a partir do ponto sinalizado é obrigatório uso de correntes atreladas às rodas do veículo. Essa obrigação se refere ao par de rodas motorizadas, utilizado em vias não pavimentadas onde ocorram dificuldades de passagem, como atoleiro, terreno encharcado, etc. e em regiões com ocorrência de neve. R3. Sentido proibido. Informa o condutor do veículo a proibição de seguir em frente, ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. R24A. Sentido de circulação da via ou pista. Informa o condutor do veículo que a via ou a pista sinalizada tem sentido único de circulação. R24B. Passagem obrigatória. Informa o condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. R25A. Vire à esquerda. Informa o condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de virar à esquerda. R25B. Vire à direita. Informa o condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de virar à direita. R25C. Siga em frente ou à esquerda. Informa o condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados. Alunos guardas mirins, vocês acabaram de ver agora as principais sinalizações que tem no trânsito. Durante a explanação do vídeo, o locutor, né, que é uma voz sintética, ele usa lá o termo, né, R1, R2. Isso vocês não precisam decorar, esse R1, R2. O que vocês precisam decorar é o significado da placa. E não basta apenas conhecer. Você tem que conhecer e obedecer a sinalização para que você não venha a se envolver em acidentes de trânsito de qualquer natureza. Ao guarda-mirim,
Isso não é uma orientação. Para o aluno e para o guarda-mirim, isso é uma determinação. A obediência às normas de trânsito. Nós aqui ensinamos vocês a serem cidadãos e respeitar as regras sociais de locomoção. Em outras palavras, as regras de trânsito. Agora nós vamos passar a ver um segundo vídeo, onde o autor desse projeto, desse vídeo, dessa reportagem, ele fala dos problemas que um ciclista pode sofrer quando infringem as normas de trânsito. E essa, em particular, ele está se referindo a andar na contramão de bicicleta. Uma das coisas que os adolescentes mais gostam de fazer, que é desafiar as normas de trânsito. Ao guarda-mirim adolescente, é proibido esse tipo de comportamento. Se o guarda-mirim for surpreendido infringindo algumas normas de trânsito, ele com certeza será enquadrado nas normas do regulamento interno da entidade. Tá certo? Então fica esse aviso, fica esse conselho e, acima de tudo isso, fica essa conscientização. Tá certo? Você costuma pedalar na contramão? Essa prática leva a uma falsa sensação de segurança, e justificar esse fato dizendo que o motorista consegue te ver melhor não é verdade. Se você pedala assim pela cidade e nunca te aconteceu nada, você acha que já está dominando, né? Que não vai ter risco algum. Mas nós elencamos os 5 maiores perigos de quem pratica esse tipo de pedal. Dá só uma olhada. Imagina só um carro estacionado. O motorista vai descer, ele dá uma olhadinha no espelho para ver se vem algum carro para ele poder abrir a porta. Ele não espera que você venha na contramão. O que acontece? Portada na cara. A mesma coisa acontece quando o cara vai tirar o carro da vaga. Ele olha no sentido que viria algum carro e sai. Ele não espera que venha um ciclista na contramão lambendo nos carros estacionados. Um outro risco é quando os carros estão trafegando pela faixa central de uma avenida e um deles vai entrar à direita, sai de trás daquela fila e acaba te encontrando, né? Nem o ciclista e nem o motorista conseguem antecipar esse tipo de coisa, não dá para ver nada. Se você vem para uma rua, mesmo perto da sarjeta, e dobra uma esquina e vem um carro que quer entrar também nessa rua, o susto é enorme, né? Vocês vão se encontrar. Até agora, o risco maior foi do ciclista, ele sempre leva a pior. Mas tem uma situação que é muito comum, que acaba machucando mais gente, é atropelar um pedestre. O pedestre, da mesma forma, ele vai atravessar uma rua, ele olha só no sentido que os carros estão vindo. Como é que ele vai supor que alguém vem pela contramão? E acontece demais e os dois se machucam bastante. Como vocês viram aí na nossa simulação, os riscos são enormes. Mas tem um que é ainda pior, que é pedalar pela contramão na faixa da esquerda. Esse gera um acidente de alta velocidade e acaba sobrando para todo mundo. Lembre-se que a bicicleta na rua é um veículo como outro qualquer e deve respeitar todas as leis de trânsito, inclusive não andar pela contramão. Então, fica aí a nossa dica e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu, tchau! Então, pessoal, encerramos aqui, né, a nossa breve aula de trânsito. Foi uma aula apenas de 28 minutos aí, mostrando para vocês situações e conhecimentos das normas vigentes de trânsito, né, e de circulação. Tá certo? Então, nós esperamos que vocês cumpram essas normas de trânsito, assim como nós adultos também cumprimos. Tudo tem que funcionar certo. Aquilo que começa errado, acaba errado, tá certo? Então, aqui na Guarda Mirim, nós formamos cidadãos conscientes de suas responsabilidades e dos seus deveres. E, claro, também dos seus direitos. Eu espero nunca ter o desprazer de receber uma notícia que um guarda-mirim nosso, um adolescente guarda-mirim, ele foi surpreendido aí cometendo infrações de trânsito, ou pior, né, que tenha se envolvido em ocorrências de trânsito e com certeza se machucado por não observar as normas que nós ensinamos a vocês. Nós, na Associação Mirim,
formamos cidadãos conscientes e responsáveis. Leva isso para a sua vida inteira e passe também para a outra geração. Um grande abraço. Eu sou o Subtenente Carlos, instrutor da Guarda Mirim.